senhora é advogada? Sim. De 0 a 10, quanto a senhora conhece sobre o STF? Acho que 7,5. 7,5 é uma boa nota. O que significa a sigla STF? Eu saberia explicar agora. 0 a 10? 8. 8. O que significa a sigla da STF? A sigla STF significa o quê? Pergunta simples. Não sei. Não lembra? Não lembro. Tudo bem. Sabe quantos ministros tem lá? Deus me livre. Olha, Quantos? Só o número. Não, eu fui advogada por 50 anos. A partir do momento que assim, STF tomou conta, eu não sei mais nada. Nem quantos ministros. Lembra o nome de algum ministro? Deus me livre. Você lembra quantos ministros tem lá? 11. Sabe onde fica o STF? Isso é lá em Brasília. O presidente da STF, a senhora sabe quem é? Não me diga que é aquele. Qual foi o último ministro que entrou no STF, a senhora lembra? Nome? Foi ministro da Justiça. Não. Lembra o nome dele? A senhora sabe quem é o decano? Olha, eu vou te falar uma coisa nesse momento. Não, né? Não está acompanhando muito, não. Fazem 4 anos que eu fechei. Sabe quem é o presidente da STF? Eu sou uma advogada formada há 50 anos. A minha OAB é época em que o advogado e o ser humano era respeitado. Missão cumprida! O ataque aos 3 poderes e o quebra-quebra de patrimônio público em 8 de janeiro. O pior ataque à democracia no nosso país desde o golpe militar em 64. Mas não para ele. O 8 de janeiro, o senhor não vê como um atentado à democracia? Vamos colocar o contexto. Não, a pergunta é fácil. 8 de janeiro foi um atentado contra a democracia? O 8 de janeiro foi um atentado contra o patrimônio público que eu repudio. Não foi um atentado contra a democracia. O senhor não acredita numa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Daquelas pessoas que estavam ali, eu não acredito. Ou de qualquer pessoa? Não acredito. Nessa outra entrevista ao site UOL, ele diz que aceita o apoio da extrema-direita e tem líderes autoritários que espalham ódio e intolerância. Aquela que tem um rosto bem conhecido entre nós. Mas o que é a ultradireita? O que seria a ultradireita? É a ultradireita. Quem? Me admira você, um homem tão inteligente, não sabia o que é a ultradireita. Você conhece esse ex-presidente, aquele que negou evidências científicas na época da Covid, fez de tudo para impedir que as vacinas chegassem aos brasileiros e não demonstrou nenhum sentimento de compaixão diante da tragédia que enlutou o país. Quantas mortes será que cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Numa atitude impensável para um ser humano, debochou daqueles que, atacados pela doença, mal conseguiam respirar. Quando você tiver... Atitudes que certamente contribuíram para a morte de mais de 700 mil brasileiros. Apesar dessa tragédia, Nunes teve coragem de defender que Bolsonaro foi um bom gestor da pandemia de Covid. O cara é genocida, pô. Ué, mas que mandou a vacina e que não faltou nada pra ninguém? E assim, sem o menor constrangimento, o candidato Ricardo Nunes mancha a memória de quem ele herdou a prefeitura de São Paulo. Bruno Covas combateu a postura irresponsável de Bolsonaro durante a pandemia e não escondia o que pensava sobre o ex-presidente. Foi exatamente por ele ter essa visão de mundo que eu não votei nele para presidente da República. E foi por causa eu não posso votar em alguém que diz que não teve ditadura, quando eu tive um avô que foi preso e foi caçado pela ditadura militar. Como se não bastasse tudo isso, Bolsonaro se deu o direito de escolher o vice de Ricardo Nunes e o prefeito teve que engolir a indicação. É isso que eu desejo, de ter alguém do meu lado que não seja ilustrativo e que vá contribuir com a cidade e com a sociedade. E você sabe quem é esse vice? É um coronel da Polícia Militar, Ricardo de Melo Araújo, ex-comandante da Rota. Já ouviu falar? Foi ele quem disse que a polícia tem que tratar os mais ricos de maneira diferente dos mais pobres. A forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando.
É esse coronel que pode virar um dia prefeito de São Paulo. Já pensou? Será que os moradores da maior cidade do Brasil vão aceitar tamanho desaforo? Com certeza não, viu? Merece algo melhor e algo de pessoas que ajudem a gente. Mesmo que fosse o último candidato, eu não votaria nele. Que fique por lá mesmo, longe, bem longe. 2 candidatos do bolsonarismo. Quem é daqui da cidade precisa ter isso muito claro, muito nítido na cabeça. Um deles é esse Pablo Marçal, bolsonarista típico, da caricatura, bolsonarista raiz, da gritaria, da baixaria, da mentira, do cara que inventa fake news ali, filhota. Um cara que inventa fake news ali sem nenhum escrúpulo. Um cara que é bandido, né? Que tem o chefe do partido dele confessamente ligado ao tráfico, um assessor que foi preso por sequestro, outros caras do partido que trocaram carro de luxo por cocaína, né? Um cara que foi preso, condenado a 4 anos e tanto de cadeia porque dava golpe em aposentado. É disso que nós estamos falando, é dessa sujeira, desse lamaçal que nós estamos falando. Agora, do outro lado, tem o Ricardo Nunes, que tenta se vender como alguém mais moderado. Pessoal, volta aqui, vocês podem procurar, buscar. Um cara que disse que o 8 de janeiro não foi golpe, não foi tentativa de golpe. Um cara que disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, onde matou 700 mil pessoas. Um cara que até o ano passado tinha um secretário das mudanças climáticas aqui em São Paulo que era negacionista do aquecimento global. Esse é o Ricardo Nunes, que botou um vice que diz que o morador da periferia tem que ser tratado diferente do morador de Jardins, um coronel da rota imposto pelo Bolsonaro. Então, são 2 faces do bolsonarismo. Tem as suas diferenças, mas tem a sua raiz comum. E nós temos que entender que é preciso combater essas 2 faces do bolsonarismo, né? Isso é importante. E as 2 têm relação com crime. Aliás, o bolsonarismo, não é segredo para ninguém, sempre teve uma relação com crime. Pega lá a relação da própria família Bolsonaro com a milícia no Rio de Janeiro. Queiroz, Adriano da Nóbrega do escritório do crime, negócio lá, todas aquelas coisas estranhas lá no Vivendas da Barra, que o Bolsonaro homenageou miliciano, tinha cara de miliciano em gabinete. Bolsonaro foi um cara ali que inaugurou a extrema-direita brasileira, nasce com essa relação orgânica com o crime organizado. Agora isso está chegando em São Paulo. O Marçal, por todas essas formas que estão expressas, que estão aparecendo agora, aliás, um cara que ganhou dinheiro agora começa a aparecer o crime que tem por trás da fortuna dele, e o Ricardo Nunes, que o cara botou o crime organizado nos contratos de ônibus da maior cidade do Brasil, gente. Bilhões de reais indo direto para a lavagem de dinheiro do crime. Isso não sou eu que estou dizendo, é o GAECO, o Ministério Público, a Polícia Civil que fez a operação. Aí o cara vai lá no dia seguinte, vai na empresa que foi alvo, que foi apreendido fuzil, gente do tráfico, e o cara vai lá e diz que elogia a empresa e grava videozinho. Ou seja, tem uma ameaça bolsonarista em São Paulo marcada por essas 2 figuras. E é importante a gente não perder isso de vista. E a nossa campanha está se organizando para fazer esse enfrentamento. E já tem feito. Às vezes, eu vi esses dias na rede social gente falando, pô, isso tem que bater mais forte, pegar mais pesado. Gente, eleição não é concurso de quem grita mais alto. Que a gente tem coragem de enfrentar a extrema-direita, isso não precisa provar para ninguém. Fizemos isso nos últimos anos nesse país. Aliás, não só em rede social, mas na rua, organizados, dando a cara a tapa. A questão não é essa. A questão é que uma eleição, a gente tem que conversar com a cidade toda se a gente quer ganhar. A gente tem que conversar com o sentimento da cidade, ganhar mentes e corações. Às vezes a rede social, ela tem um problema, porque a dinâmica de bolha faz com que a gente ache que todo mundo pensa igual a gente, né? A gente imagina isso porque tá todo mundo ali e tal, só que isso é uma bolha. Agora, a rede social é um espaço importante de embate, nossa campanha tem feito isso, mas tem que dialogar com a cidade toda. Hoje, por exemplo, de manhã,
minha principal agenda foi um encontro com pastores evangélicos. A gente reuniu mais de 100 pastores evangélicos da periferia de São Paulo, declarando apoio à nossa campanha. Isso é furar uma bolha, isso é dialogar com um público em que o bolsonarismo entrou com força. Só na última semana, sábado, tivemos um baita comício com milhares, multidão, com o Lula aqui na Praça do Campo Limpo, outro na Praça do Forró, lá em São Miguel Paulista. Dialogando com o povo das periferias dessa cidade. Nos últimos dias eu tive em Itaquera, tive em São Mateus, tive no Capão Redondo, tive na M. Boimirim, tive na Brasilândia, tive em Perus, tive em Cidade Ademar, tive ali, nas periferias. Não por acaso, o maior crescimento que a gente teve na última pesquisa foi de 4 pontos entre quem ganha menos de 2 salários mínimos, o povo das periferias da cidade, né? Uma eleição não pode ser só o diálogo com a rede social. Uma eleição tem que dialogar com a cidade, com o povo. E é isso que a gente está fazendo. E com muita firmeza, eu digo para vocês o que eu disse para as pessoas na Praça do Forró lotada em São Miguel sábado passado. Eu não vou deixar, nós não vamos deixar, a nossa campanha não vai deixar. E a nossa atuação não vai deixar. Nos próximos 40 dias que nos separam da eleição, um bandido igual o Pablo Marçal chegar perto da Prefeitura de São Paulo. Chegar perto. Assim como também nós não podemos deixar um incompetente bolsonarista como o Ricardo Nunes continuar sentado naquela cadeira. A tarefa é dupla e a gente não pode perder o foco numa campanha. Por isso, o que eu quero fazer hoje aqui, principalmente, dito tudo isso, feita essa análise, é fazer um convite para vocês. Nós estamos chamando um grande evento da nossa campanha no sábado que vem. Vai ser no centro, na Praça Roosevelt, às 16 horas, dia 31, né? Vai ser um grande evento. Eu vou estar lá, vai ter um monte de gente lá, Criolo vai estar lá, estamos chamando vários artistas, referências também, referências da periferia de São Paulo, influenciadores, muita gente que vai estar lá, não é? Vai ser o ato São Paulo pela democracia sem bolsonarismo. Qual é a ideia disso? É um evento que nós vamos juntar quem tem essa consciência, essa preocupação do risco do bolsonarismo querer botar as garras na maior cidade do Brasil e trabalhar as orientações. Orientação da nossa campanha. Vamos distribuir os materiais de orientações, os materiais que precisam ser trabalhados em cada região da cidade, os materiais para dialogar com os diferentes públicos da cidade, para que cada um possa transformar essa preocupação, essa indignação quando vê um bandido como Pablo Marçal falando todo tipo de absurdo, transformar isso em ação. Preocupação, gente, se a gente não transforma ela em alguma coisa, ela vira desespero, e não pode ser assim. Nós temos que converter esse cenário, que é preocupante e não é de hoje. Era preocupante há 2 anos atrás, na eleição do Lula com o Bolsonaro, que foi por isso. Era preocupante há 4 anos atrás, há 6 anos atrás. A gente vive a extrema-direita como um fato real no Brasil. A gente já derrotou eles uma vez, né? O Lula me disse uma vez, ele falou, Boulos, tem 2 jeitos de você perder uma eleição. Uma é achar que já ganhou, né? Aí a pessoa fica de salto alto, não faz campanha, não vai conversar com os outros. A outra é achar que já perdeu. E a nossa turma, às vezes, fica entre um e outro. Vem uma pesquisa boa, acha que está tudo bem. Vem, o outro lado cresce um pouco, acha que... Calma. Primeiro vamos olhar, a última pesquisa a gente lidera, crescendo 3 pontos na espontânea, crescendo 4 pontos entre os mais pobres, mostra um sentimento de mudança na cidade de São Paulo. O que a gente precisa é respirar e ter foco em fazer esse trabalho. Esse grande evento de sábado vai ser para isso, para que a gente passe as orientações de como atuar, para que a gente consiga organizar, dar essa ordem unida. Vocês sabem por que muitas vezes a extrema-direita, às vezes, na rede social, sobe mais, faz mais barulho? Porque agem de maneira unificada, né? Às vezes, o campo democrático tem maior dificuldade de fazer isso. O campo progressista tem maior dificuldade de fazer isso. Então, a ideia é a gente poder unificar
unificar o nosso time, o nosso lado, de quem defende democracia para São Paulo, de quem quer uma São Paulo com esperança, de quem quer uma São Paulo que combata as desigualdades, uma São Paulo humana, justa, que é esse o nosso projeto. E mais que isso, a gente derrotar a extrema-direita em São Paulo esse ano, fazer uma cidade mais justa e mais solidária, sabe o significado que tem isso? É um recado para o Brasil. Isso é um recado para o Brasil. Nós estamos vivendo aqui em São Paulo a eleição mais importante deste ano. Isso é um recado para o Brasil. E é esse recado que a gente vai dar no dia 6 de outubro.